Olá, gente. Eu vou falar hoje sobre o sistema sensorial na aula de anatomia. Aqui nós temos a professora Marina Costa, enfermeira Tarsila, certo? Na nossa disciplina, nós iremos falar, né, do sistema, né, e conhecer algumas peculiaridades. Então, um dos objetivos é conhecer a anatomia e fisiologia dos 5 sentidos, compreender o processo de estrabismo, entender a diferença entre midríase e miose e aprender sobre as diferenças, né, morfológicas, né, do sistema sensorial. Importantíssimo você que está estudando aí saber, né, esses cinco sentidos, saber a diferenciação, as peculiaridades, certo? Então, vamos lá, tá? Então, aqui no primeiro momento, quando eu falo de olhos, certo, gente? Para a gente entender o contexto de pele, olhos, pele, orelhas, tá? Quando eu falo olhos, lá quando a gente colocou nos objetivos, eu coloquei midríase e miose. Vamos voltar aqui, né? Midríase e miose, certo? Então, vamos lá, vamos aprender um macete, né? Midríase é maior que miose, certo? Então, com isso, a midríase refere à dilatação das pupilas, ou seja, o aumento das pupilas, enquanto miose é menor, refere-se à diminuição das pupilas, tá? E aí você aprende melhor, né, esse macetezinho, ok? Então, introdução: olhos, pele, orelhas, língua, fossas nasais são os órgãos do sistema sensorial. Tem a capacidade de transmitir os diversos estímulos do ambiente por impulsos, né, nervosos. Os impulsos são transmitidos ao cérebro, de onde partem as ordens que determinam as diferentes reações do nosso organismo. O sistema compreende a percepção do nosso corpo com o meio externo, a interação. Então, a gente tem que compreender os receptores sensitivos, que os quimiorreceptores, tá? São dos sentidos do olfato e do paladar. Os termorreceptores é do tato, os mecanorreceptores é da audição e os fotorreceptores é da visão. Tipos de receptores sensitivos. Conforme o local de onde captam esses estímulos, os receptores sensoriais eles podem ser classificados em 3 tipos básicos. Os estereoreceptores, que são receptores que captam estímulos provenientes do ambiente, como luz, calor, sons e pressão. Lembrando que a pressão atmosférica é de 1 atm. Os proprioceptores são receptores que captam estímulos provenientes do interior do corpo. São encontrados nos músculos, nos tendões, nas juntas, que são as junturas, né? E órgãos internos, ok? Nós temos os interoceptores, são receptores que percebem as condições internas do corpo, como grau de acidez, pressão osmótica, temperatura e composição química do sangue, entre outros. Então, para você compreender melhor, tá? Isso daqui. Então, a gente continua na segunda parte, ok? Então, aqui nós temos aqui os elementos nervosos. Eu tenho aqui, né, aqui o receptor externo, o transmissor e o receptor interno, que seria o cérebro. No receptor externo, recebe a impressão sensitiva, né, na periferia do organismo. O transmissor transporta essas impressões através de fibras nervosas. O receptor interno, que seria o cérebro, recebem do transmissor as impressões colhidas e as transportam em sensações. Os 5 sentidos, nós temos o tato, paladar, olfato, audição e visão. No tato, sentimos o frio, calor, tá? A pressão atmosférica. O paladar, identificamos sabores. O olfato, né? Sentimos o odor, o cheiro. A audição, captamos os sons. E a visão, observamos as cores, as formas, os contornos. Na visão, é um processo fisiológico por meio do qual se distinguem formas e cores de objetos. Então, é através da visão, tá?
que somos capazes de distinguir essas cores. Então, você, né, quando você não tem problema de visão, né, então você distingue bem as cores, certo? Formas à distância entre os objetos e nos permite ter uma integração perfeita com o meio ambiente, né? Então, quando você tem alguma doença em olhos, né, a cromatopsia, né, ou daltonismo, certo? Então, assim, existe uma patologias que não conseguem ver cores, né, ou uma parte delas, né? O olho possui 2 globos oculares e se situa na cavidade óssea, chamada de órbita ocular, né? Então, essa órbita ocular é revestida por uma membrana de tecido conjuntivo fibroso, chamada de esclerótica. Os globos oculares possuem aproximadamente 24 milímetros de diâmetro antero-posterior e 12 milímetros de largura. O olho humano pode distinguir cerca de 10 milhões de cores. A camada externa é constituída pela córnea e escléria e serve para proteção. A camada média ou vascular, certo? Desculpa. A camada média ou vascular é formada pela íris, pupila, coroide, úvea e corpo ciliar, e a interna é constituída pela retina, que é a parte nervosa. O globo ocular, né, a anatomia, eu coloquei para você bem direitinho, tá? De tudo isso aqui, gente, de toda a anatomia, eu quero que você compreenda que quando eu tenho a degeneração desse nervo óptico aqui, a pessoa, né, não enxerga. Então, tudo é importante, certo? Mas esse nervo óptico aqui, né, ele vai, né, ser de fundamental importância. Então, quando eu tenho retinopatia diabética, né, então tudo isso vai danificar, né, a visão do paciente, certo? Então, aqui eu tenho a córnea, tenho a pupila, tá? Então, tem toda a anatomiazinha para você ver aqui, tá? Eu tenho a esclera, constitui a membrana externa, tem cor branca, fibrosa e bem resistente, ajuda na proteção do olho, certo? A córnea é uma lente natural mais importante do olho, que assim como a lente de uma câmera, tá? Fotográfica, ela refrata os raios de luz que entram nos olhos, participando da focalização das imagens na retina. É um tecido totalmente transparente que protege a estrutura interna sem ser facilmente visto, ok? Eu tenho um coroide, tá? É localizado entre a esclera e a retina, tá? Então, ela é muito rica em vasos sanguíneos, por meio dela é feita a oxigenação do olho. A íris tem a forma de disco e é ela que dá coloração aos olhos. E dentro da íris se situa a pupila. A pupila recebe a luz e seu tamanho varia de acordo com a intensidade da luz. Na retina, a membrana interna do globo ocular, nela situa-se várias células nervosas especializadas em captar estímulos luminosos e levá-los ao nervo óptico, responsável pela formação de imagens pelo sentido da visão, retém as imagens e as traduz para o cérebro através de impulsos elétricos enviados pelo nervo óptico. Meios transparentes, né, do olho. O humor aquoso é um líquido transparente e situa-se entre a córnea e a íris. A lente é sólida e transparente, tem formato biconvexo e situa-se atrás da íris, que seria a lente natural do olho, certo? Essa lente, na danificação dela, né, implantada uma lente, né, na cirurgia de fasectomia, né, cirurgia de catarata, né? O humor vítreo situa-se na camada posterior do olho, atrás da lente, é um corpo gelatinoso, transparente e avascular, certo? As pálpebras são membranas superior e inferior que protegem os olhos de agressões do meio ambiente e ajudam na lubrificação. Os músculos que ficam na parte superior dos olhos retraem as pálpebras,
abrindo os olhos. Este processo tanto pode ser voluntário como involuntário. Os cílios são os pelos que protegem os olhos contra poeira e excessos de luz, e as sobrancelhas protegem os olhos contra o suor, espalhando-se para os lados. As glândulas lacrimais, a glândula lacrimal fabrica a maior parte da lágrima que banha o olho. No canto interno da pálpebra existe um orifício de um canal que leva a lágrima já usada para o nariz. A lágrima serve para limpar, facilitar o ato de piscar e nutrir o olho. A glândula lacrimal recebe inervação sensitiva através do nervo lacrimal, proveniente do nervo oftálmico. O nervo oftálmico é a primeira divisão do nervo trigêmeo. Glândulas lacrimais, a anatomia, certo? Você está vendo aí o ponto lacrimal inferior, ponto lacrimal, né? Canalículo lacrimal, quer dizer, inferior, e o canal lacrimonasal, certo? Então, tem um saco lacrimal, tá? Canalículo lacrimal superior, ponto lacrimal superior e glândula lacrimal, certo? Músculo do corpo ocular. 4 músculos retos e 2 oblíquos, certo? Eles mantêm o alinhamento do olho, possibilitando a formação da imagem em locais determinados da retina. O desalinhamento dos olhos é chamado de estrabismo e denota uma disfunção destes músculos. São responsáveis pelos movimentos da órbita ocular. Músculo do globo ocular, anatomia, tá? Que é a anatomiazinha. Mecanismos da divisão, certo? Ou mecanismos da visão. Os raios de luz refletidos do objeto, eles entram em nossos olhos através da estrutura, tá certo? Oculares e chegam ao fundo do olho. Na retina, existem células sensíveis à luz. A imagem transformada em impulsos nervosos é enviada através do nervo óptico ao cérebro. No cérebro, as informações, cor, forma, tamanho e posição são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta. Estrabismo, patologia oftalmológica que consiste no desalinhamento dos olhos. A maioria dos casos tem início na infância, mas também pode ocorrer durante a vida adulta. Pacientes com estrabismo podem ter problemas psicológicos, sociais e econômicos relacionados ao desvio ocular. A maioria dos pacientes estrábicos são assintomáticos. Em alguns tipos de estrabismo, o paciente pode apresentar cefaleia, dor abdominal e sonolência durante as tarefas visuais. Eu tenho hipotropia, eu tenho hipertropia, tá? Esotropia e esotropia, né? Tamanho das pupilas. Eu tenho pupilas isocóricas, que são iguais, né? Normais. Eu tenho miose, contração. Eu tenho anisocóricas diferentes, uma maior, outra menor, tá? Uma dilatada, outra contraída. E a midríase, a dilatação em ambas as pupilas. Eu tenho alguns diagnósticos, né, prováveis, né, miose, né, lesão do sistema nervoso central ou abuso do uso de drogas. Eu tenho na anisocóricas, eu tenho um acidente vascular cerebral, AVE, tá? Traumatismos crânioencefálico, TCE. E na midríase, ambiente com pouca luz, tá? Anóxia ou hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia, traumatismo crânioencefálico. Audição. As orelhas são órgãos da audição e do equilíbrio. Ela contém receptores sensíveis à pressão ou estímulo mecânico capazes de captar os sons. E a orelha se divide em externa, média e interna. Então, nós temos aqui a anatomia da orelha, certo? E nós temos aqui, né, a orelha externa, a média e a interna, tá certo?
Então tem um lóbulo, né? Tem a concha, tem o antélice, tá? Tubérculos da árvore, então tem, né, ramos da hélice, né? Então aí vai. Então tem toda a questão da anatomia aí, tá? Só para você conhecer um pouco, tá? Então, você que vai, né, se tornar um futuro profissional de enfermagem, principalmente enfermeiro, ele tem que, o enfermeiro é quem faz a lavagem auricular, né? Treinada, ok? Então vamos continuar. Nós temos a orelha externa. A orelha externa tem como função conduzir a onda sonora até o tímpano. Pavilhão auditivo responsável pela captação de sons. Sua estrutura externa é cartilaginosa e a interna é formada por um tecido conjuntivo. O canal auditivo ele vai conduzir o som para o interior da orelha, é revestido internamente por pelos e glândulas que conduz os cerumes, né, onde ajuda a reter as impurezas que penetram na orelha, ok? Tem um pavilhão auditivo e tem o canal auditivo. Aí nós temos a média, formado por 3 ossículos, pequenos ossos, né? Martelo, bigorna e o estribo. A função desses ossos é converter as vibrações sonoras em ondas de pressão que são amplificados no fluido do ouvido interno. Os 3 conectados formam uma ponte entre o tímpano e a janela oval. A janela oval é uma entrada para a orelha interna, certo? São os ossículos auditivos. A orelha média, continuação, o tímpano, membrana sensível, que transmite vibrações sonoras aos nossos ouvidos. Janelas redonda ou oval, membranas entre o ouvido médio e interno. A trompa de Eustáquio, né? Comunica o ouvido médio com faringe, certo? Aqui eu tenho, né? Eu coloquei para vocês aqui, tá? A anatomia, tá? Do ouvido, ok? Lembrando que você tem que compreender um pouco, né? Da anatomia, não necessariamente precisa, né? Você aprender tudo, certo? É para você ter uma noção, tá? Lembrando que a nossa anatomia é uma anatomia simples, tá certo? A anatomia interna é formada pela cóclea e pelos canais semicirculares. A cóclea tem a função de transformar as ondas de pressão em impulsos elétricos que serão transmitidos ao cérebro por meio do nervo auditivo. Os canais semicirculares responsáveis pelo nosso equilíbrio e auxilia na visão para que possamos ter uma visão clara, bem, sem ser borrada, tá? Sem estar turvo, que a gente fala assim, tá? A orelha interna, anatomia, tá? Que eu coloquei para vocês, né? Nós temos aqui, tá? Eu coloquei aqui uma imagem onde o lilazinho é o labirinto ósseo, tá? E o azulzinho, o labirinto membranoso. Lembra daquela doença chamada labirintite, né? Vem daí, tá certo? Então, vamos lá. Como funciona a nossa audição? Recepção e condução do som, tá? No 1, ok? Conversão do som em sinais elétricos, 2. Encaminhamento dos sinais elétricos pelos nervos auditivos, ok? Sinais elétricos são decodificados para o cérebro. O córtex auditivo processa a informação sonora. Perda auditiva. Você pode ter uma perda auditiva temporária ou uma perda auditiva definitiva. Já aconteceu comigo uma perda auditiva temporária. Foi um acidente que o ônibus estava passando na linha férrea e aí veio o trem de carga, né? E bateu no ônibus, né? Na traseira do ônibus. E com isso, a parte de trás do ônibus, ela tipo, no caso, de uma certa maneira, ela, eu não vou nem dizer voou, né? Saiu, levantou-se um pouco, mas não virou o ônibus, né? Tipo, foi uma angulação de quase 180 graus, né?
Não foi 180, mas foi quase. Então, nessa pancada aí, nessa batida, foi muito alta, né? E aí, até hoje eu lembro. E aí eu fiquei uma semana sem escutar nada, né? Então, ia passar, né? Ia desinflamar, né? Mas isso ia ser uma coisa gradativa, né? Então, pode acontecer de você ter uma perda auditiva definitiva, né? Por vários fatores. Essa perda auditiva é a falta da habilidade em perceber ou interpretar o som. Varia, né? Desde a dificuldade de ouvir sons suaves ou entender a fala até a completa surdez. Então, a gente não fala paciente surdo-mudo, né? A gente fala paciente surdo, ok? Todas as pessoas experimentam algum grau de perda auditiva, já que isso faz parte do envelhecimento natural. As causas mais comuns de perda auditiva são idade ou sobreexposição ao ruído alto. A perda de audição também pode ser causada por infecção, ferimento na cabeça e tratamentos contra câncer. Aqui eu tenho 5 fatos interessantes sobre o ouvido, né? Movimento do tímpano. O tímpano se movimenta menos de 1/1000º de 1 centímetro ao reagir o som. Possui os menores ossos do corpo, conhecidos como ossículos. O martelo, né? A bigorna e estribos são os 3 menores ossos do corpo humano. Cada ouvido tem a função diferente. O ouvido direito é melhor para ouvir discursos, enquanto o esquerdo é melhor para ouvir música, certo? O ouvido é autolimpante. A cera que o ouvido produz é protetora quando está em excesso, né? É expelida automaticamente pelos na parte externa do ouvido. Esse gene está localizado no cromossomo Y, que só os homens possuem, tá? Então, pode perceber que alguns homens possuem, né, esses pelinhos no ouvido, tá? O olfato refere-se à capacidade de captar odores do sistema olfativo. Comparados a outros mamíferos, os seres humanos possuem o olfato pouco desenvolvido, diferentemente da visão, que consegue notar uma série de cores ao mesmo tempo. O olfato é capaz de identificar apenas um odor de cada vez. O nariz é o principal órgão do sistema olfativo, se dividindo em pirâmide nasal, septo e fossas nasais. A parte do nariz, a pirâmide nasal define em grande parte a morfologia do nosso rosto, devido à sua posição central e à diferença de tamanhos que apresentam. Ela possui em seu interior uma série de pelos, né, que impedem a entrada de certos agentes. Tem um mecanismo de válvulas que obriga a realização de profundas e compridas inspirações que favoreçam a respiração dos pulmões. O septo nasal é uma parede no interior do nariz que divide em 2 as fossas nasais e as narinas. E as fossas nasais se encontram dentro do esqueleto do rosto e estão separadas pelo septo nasal. Nariz, anatomia, certo? Aqui você está vendo bem direitinho, tá? A questão das cartilagens, tá certo? Dos ossos, tá? Bem direitinho. A cavidade nasal, tá? Só lembrando que quando você for fazer o suave nasal, que é o teste do Covid, você não é para colocar a haste flexível, que é o cotonete, assim para cima, tá? Muitos colocam para cima e vai machucar, vai sangrar. Você tem que colocar nessa região aqui, orofaríngea. Ou nasofaríngea, quer dizer, orofaríngea é boca. Nasofaríngea, nariz, faríngea, certo? Nesse caminhozinho aqui, ó. A cavidade nasal, que começa a partir das janelas do nariz, está situada em cima da boca e debaixo da caixa craniana. Contém os ossos, quer dizer, contém os órgãos do sentido do olfato e é forrada por um epitélio secretor de muco. O muco é uma substância viscosa com a função de proteção. Ao circular pela cavidade nasal, o ar se purifica, umedece e esquenta. A mucosa nasal é dividida em amarela e vermelha. O órgão olfativo, que forra a parte superior das fossas nasais,
chama-se mucosa olfativa amarela. A mucosa vermelha cobre a parte inferior. Em suas paredes nasais há uma série de prolongamentos que se insinuam em seu interior, chamados cornetos. Os cornetos têm a função de aquecer, umidificar e modular o fluxo do ar respirado. A mucosa nasal vermelha é a parte inferior mais próxima à entrada das fossas nasais, muito rica em vasos sanguíneos e contém glândulas que secretam muco. As glândulas secretoras mantêm a região úmida. Se os capilares se dilatam e o muco é secretado em excesso, o nariz fica obstruído, sintoma característico do resfriado. A mucosa nasal amarela está localizada no alto da cavidade nasal e é rica em terminações nervosas. Essas terminações possuem células olfativas que enviam impulsos ao cérebro para que estes sejam interpretados. O resultado desse processo é a identificação dos cheiros. A mucosa amarela é sensível a ponto de ser estimulada a produzir impulsos, mesmo com uma quantidade muito pequena de moléculas aromáticas. Esse estímulo, quando é muito intenso, é rapidamente assimilada pelo olfato, ou seja, ele acostuma-se ao odor intenso e passa a senti-lo de forma mais amena. Mucosa nasal anatomia, tá? Aqui coloquei, né, para vocês. Tem o seio esfenoidal, tá? Tem o seio frontal, tá certo? E aqui tem as cartilagens, tem as terminações de nervo, tá? Tem o maxilar, tá? Tem o vestíbulo, tem a prega nasal, ok? Então, vamos lá. Disfunções olfativas. As principais disfunções olfativas são anosmia, perda do olfato, tá? Então, vamos supor, no COVID, a pessoa tem a perda do olfato, tá? Não consegue sentir cheiro. Então, o termo técnico é anosmia. Disosmia, distorção do olfato. Fantosmia, alucinação olfativa, onde o indivíduo percebe cheiros desagradáveis. Hiperosmia, aumento exagerado da sensibilidade do olfato. Hiporosmia ou hiposmia, tá? Consertando, redução da capacidade do olfato. Síndrome da referência olfativa, distúrbio psicológico que faz com que o paciente pense ter um forte odor corporal. O tato é um sentido através da pele, uma membrana que está presente em todo o corpo, tendo como principal função proteger. Além da proteção da pele, ela também exerce outras funções, como a respiração, onde a pele absorve o oxigênio através de seus poros, a excreção. Na pele existem as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, por onde são eliminados o suor e a gordura. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? A gente ainda considera, gente, a pele sendo o maior órgão do corpo humano. Mas já tem estudos dizendo que o maior órgão do corpo humano não é a pele, tá? Cenas pro próximo capítulo, tá? Que eu vou falar para vocês, tá? Tá em estudo ainda, mas ainda, né? Os autores ainda não, né? Fecharam numa conclusão, tá? Chegando a medir, tá? 2 milímetros quadrados, 2 metros quadrados, desculpa, 2 metros quadrados e pesar 4 quilos em um adulto. O nome anatômico internacional é cutis. A pele contém terminações nervosas sensitivas. É constituída por duas camadas distintas, a epiderme mais externa, formada por tecido epitelial, e a derme mais interna, formada por tecido conjuntivo. A epiderme ela é dividida em 3 camadas, a córnea, tá? A camada de Malpighi e a basal. A córnea ela é grossa e resistente, formada por células mortas. A de Malpighi, situada abaixo da córnea, ela é formada por células vivas, certo? E a basal, eu tenho aqui camada onde são produzidas células. Com o tempo, elas vão atingindo as camadas superficiais, até a chegada da camada córnea. A epiderme, a anatomia, tá? Camada córnea, camada lúcida, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. Na derme, localizam terminações nervosas e corpúsculos sensoriais, que são responsáveis pela recepção do tato. Esses corpúsculos são de 4 tipos: corpúsculos de Pacini,
sensação do tato, corpúsculo de Meissner, sensação de pressão, Meissner, né? Corpúsculo de Krause, sensação do frio, corpúsculo de Ruffini, sensação do calor. O ruim é porque é homenagem a cada pessoa que descobre, né? E são só nomes abençoados, né? Vamos lá. Nós temos aqui, olha que coisa mais linda, gente, né? Eu acho muito lindo isso aqui. Eu tenho a epiderme, tá? Eu tenho aqui as terminações nervosas livres, né? Eu tenho o disco, eu tenho os bulbos, eu tenho os plexos, eu tenho os corpúsculos, tá? Ok? Aqui eu tenho bem direitinho a identificação de cada um, tá certo? Eu tenho o tato, aspectos gerais. Através do tato, a pele recebe a todo instante diversos tipos de estímulos que são enviados ao encéfalo. Há uma grande área, né, do córtex cerebral responsável pela coordenação das funções sensoriais da pele. Toda a superfície cutânea é provida de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. Essas terminações nervosas ou receptores cutâneos são especializados na recepção de estímulos específicos. O paladar é uma capacidade que nos permite reconhecer os sabores de substâncias colocadas sobre a língua. O sentido gustativo é chamado de sentido químico, porque seus receptores são excitados por estimulantes químicos encontrados nos alimentos. O sentido do olfato e paladar trabalham conjuntamente na percepção dos sabores. O centro do olfato e do gosto do cérebro combina a informação sensorial da língua e do nariz. Papilas gustativas, o receptor sensorial do paladar é a papila gustativa formada por células gustativas. Na superfície de cada uma das células gustativas, observam-se prolongamentos finos, como pelos, projetando-se em direção da cavidade bucal. São chamados microvilosidades. Essas estruturas fornecem a superfície receptora para o paladar. Nós temos papilas circunvaladas, certo? Foliáceas, fugiformes e filiformes, certo? As fungiformes, tá? Então, para você ver, são as mais comuns, englobando entre 200 a 400 bulbos espalhados por toda a superfície da língua, mas encontrados principalmente na ponta e nas laterais, o que faz essas áreas serem especialmente sensitivas ao gosto. Não apenas no detector do gosto, como também tato e temperatura. Papilas circunvaladas são bem largas e encontradas na base da língua, onde a garganta começa. Cada pessoa tem somente de 7 a 12 dessas papilas, mas cada uma delas, né, desculpa aí o erro de português, contém milhares de bulbos gustativos, certo? As foliáceas, localizadas nas laterais da parte traseira da língua, possuem cerca de 20 delas. E observação, as filiformes não estão associadas aos bulbos gustativos, dificultando assim a diferenciação dos sabores, tá? Papilas gustativas, anatomia, para você dar uma olhadinha, tá certo aí? Sensações gustativas entre o doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami, certo? Para você saber. A umami é uma palavra de origem japonesa que significa gosto saboroso e agradável. Possui um gosto residual suave, mais duradouro, induz a produção de saliva, além de uma sensação aveludada na língua. O gosto umami é comum em alimentos como repolho chinês, espinafre, cogumelos, tomate maduros ou chá verde e produtos fermentados e envelhecidos, como queijos, molho de soja. Existem debates se também há os sabores de gordura, alcalino, oposto ao azedo, né? E óxido de ferro, certo? Então, doce, amargo, azedo, né? Ok? Olfato mais paladar. Muito do que chamamos gosto é, na verdade, olfato. Ao penetrarem na boca, os alimentos liberam odores que se espalham pelo nariz. As sensações olfativas
funciona ao lado das sensações gustativas, auxiliando no controle do apetite e da quantidade de alimentos que são ingeridos. O sentido do olfato é mais forte que o do paladar, certo? Os seres humanos conseguem diferenciar cerca de 20 mil tipos de odores diferentes, mas apenas 100 tipos de gosto, certo? Disfunções gustativas, eu tenho quando o paciente está com Covid, ele relata também a ageusia, tá? Que é a perda completa do paladar, tá? A anosmia já é da parte respiratória, tá? A ageusia é do paladar, ok? Hipogeusia, diminuição do paladar, disgeusia, distorção do paladar, uma dificuldade de reconhecimento de alimentos doces ou ácidos. Frequentemente, os doentes com disgeusia sentem um paladar persistente, excessivamente doce, salgado, amargo ou metálico, né? Às vezes acontece. Curiosidade sobre o paladar. Substâncias que não provocam reação alguma às papilas linguais são chamadas de insípidas. É o caso da água. O fumo prejudica o paladar. O fumante tem papilas gustativas cheias de fumo e sua língua tem um fluxo de sangue menor que o normal, por influência da nicotina. Apesar de todas as diferenças, o doce é sempre reconhecido como algo bom, pois o seu sabor nos remete a uma sensação primitiva, o gosto adocicado do leite materno. O amargo geralmente é a rejeição, pois instintivamente nosso corpo o rejeita, já que a maioria dos venenos é amargo, certo? Aqui tem umas questõezinhas, né, com relação ao olho humano, analise a alternativa correta. Então, aqui, quando você lê a alternativa, você vai ler de um por um. A retina garante a alimentação dos tecidos, né, dos olhos humanos, e é pigmentada formando a câmara escura, que funciona como uma máquina fotográfica. Letra B. Coroide é a parte fibrosa de sustentação do olho humano, mantendo os olhos abertos. A coroide representa a parte pigmentada do olho. O acórneo é o primeiro meio de refração do feixe luminoso, que incide sobre o olho, certo? O cristalino é a lente responsável por uma espécie de ajuste focal que torna possível a visão nítida da imagem. E D, a íris é rica em cones e bastonetes, né? Células sensíveis do olho humano, que são as principais pigmentações referentes ao desenvolvimento ocular. A resposta correta seria a letra C, tá certo? A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem, tá? Eu tenho um olho, eu tenho a luz, eu tenho a retina, tem uma seção né, da retina, né? Os bastonetes. Por todas as células fotorreceptoras, somente pelos cones, cuidado com somente, tá? Que dá a maior acuidade visual, pelos bastonetes, tá? Por bastonetes e principalmente pelos cones, pois ambos recebem esses estímulos, né, luminosos. Ou letra E, por todas as células existentes no cristalino, tá? Então, os bastonetes não distinguem as cores e são sensíveis à luz. Já os cones distinguem as cores e são um pouco sensíveis à luz. Dessa forma, no ambiente com pouca luminosidade, apenas os bastonetes serão estimulados, certo? Então, letra C, bastonetes. O homem possui diversos receptores sensoriais através dos quais recebe informações no meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que a processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema e indicam a opção que respectivamente relaciona as estruturas aos sentidos. Então, no caso, o homem possui diversos receptores sensoriais, certo? Aqui ele está perguntando, tá? Aqui, cones e bastonetes, tá? Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas. Aqui, eles estão relacionados a quê, certo? Eles estão relacionados à visão, tá? E à audição, certo? A cóclea é um órgão sensitivo responsável pela audição, ok? É a porção do ouvido interno dos mamíferos, onde se encontra o órgão, né, de corte, que contém os terminais nervosos responsáveis pela audição. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato podem ser classificados como quimioreceptores. Você tem que saber isso na prova, né? Geralmente
Cai muita questão em relação a isso aí. Os quimiorreceptores são capazes de detectar substâncias químicas. Eles são responsáveis pelos sentidos do paladar e olfato. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meios do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar de diferentes espécies, né? Especiarias, quer dizer, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é captada na língua e direcionada ao cérebro, transmitida ao cérebro através dos neurônios, reconhecida na região do sistema nervoso periférico, uma mistura de sensações do olfato e do paladar. Estão corretas, né? 1, 2, 3 e 4. Na presença de luz, é captada pelas células da retina, estimula, né, os neurônios que fazem a conexão com o córtex cerebral e o hipotálamo. Mesmo as intensidades moderadas de luz são capazes de causar mudanças nas respostas do organismo humano. A secreção da melatonina, por exemplo, ocorre exclusivamente em ausência de luz. Esse hormônio se distribui, pode, vários tecidos corporais, apresenta alta solubilidade em lipídios e está relacionado com o controle do ritmo circadiano, interferindo nos comportamentos de vigília e sono. Assinale a verdadeira ou falsa a cada afirmativa a seguir, tá? Na retina há dois tipos principais de células capazes de captar a luz. Um grupo que é extremamente sensível aos estímulos luminosos, mas não permite que as cores sejam identificadas. Antes de chegar à retina, os estímulos luminosos passam pela lente que permite a produção de uma imagem com foco e nitidez. O formato do globo ocular é mantido graças a uma camada de tecido muito resistente e a córnea é a parte transparente desse revestimento. Então, todas as afirmativas estão verdadeiras. Na espécie humana, a cor dos olhos se deve à pigmentação da íris. As estruturas anatômicas, canais semicirculares e o trículo estão relacionadas com a função de equilíbrio dos seres humanos. Tais estruturas localizam-se no ouvido interno, ok? Porque se diz que os supercílios, sobrancelhas, os cílios e as lágrimas protegem os olhos, porque os supercílios impedem que o suor da testa entre nos olhos, enquanto os cílios impedem a entrada da poeira e de excesso de luz nos olhos, tá? Então tá aqui a anatomiazinha bem direitinha, você que tira essa sobrancelha, né? Pinta essa sobrancelha, não faça isso, né? Só tira o excesso, mas deixa a bichinha lá, ok? Aqui assistir os vídeos, referências, o que é real, como você define o real. Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real simplesmente, né, sinais. Até mais.